Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesse dia. Hoje eu quero te desejar um dia maravilhoso, um dia abençoado, que Jesus abençoe os seus planos, os seus sonhos, a sua vida, toda a sua família, o seu lar, o seu trabalho e onde você estiver, amém? Que Jesus esteja contigo. E hoje, meus irmãos, hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? Hoje eu vim contar o meu testemunho, né, de quando eu me converti e antes mesmo de se converter. Eu quero já deixar bem claro aqui, meus irmãos, que hoje eu não vim falar de religião nenhuma, assim, né? Influenciar nem nada, tá? Eu estou contando a história da minha vida, a minha história pessoal, tá? Não vim aqui para degradar nenhuma religião, amém, meus irmãos? E eu quero deixar isso bem claro. Cada um tem a sua livre escolha, né? O caminho que quer seguir e tudo mais. E hoje eu vim aqui contar a história da minha vida. E assim, meus irmãos, um testemunho, ele serve, né? Muitas vezes, quando a gente conta algo assim, a história da nossa vida, isso se torna um testemunho. E testemunho, ele ajuda muitas pessoas, sabe? A, a se fortalecer, né? Fortalecer a própria fé. Muitas vezes, meus irmãos, estamos passando por tantas situações que alguém assim já passou, né? Passou pela situação, já superou, se fortaleceu e aquilo ali serve muitas vezes pra gente. Deixando bem claro aqui que eu não quero discriminar nenhuma religião, né? Religião não salva ninguém, não é verdade? O único que salva é somente Jesus Cristo, né? Religião serve para quê? Para que possamos nos apegar em algo, né? Ou alguém, nos fortalecer, nos guiar, tá bom? Então eu respeito e eu quero que todos respeitem aqui também, tá? Cada um segue a sua, né? Cada um segue seu caminho. O meu caminho é Jesus, né? E eu espero que esse testemunho fale tremendamente com você, com seu coração, né? Que Jesus venha tocar no teu coração tremendamente. Hoje eu estou aqui falando sobre Jesus, o que ele fez na minha vida, né? E pelos caminhos também que eu já passei. Essa é uma história pessoal, amém? Meus irmãos, eu tive até que anotar aqui, né, alguns pedaços assim, só para mim não esquecer mesmo. Porque assim, a nossa história tem muitos detalhes, né? E assim, são detalhes assim, eu vou contar apenas alguns detalhes que eu acho assim importante. E eu espero tremendamente que fale com vocês. Então, eu vou começar através da minha mãe. A minha mãe em vida, ela era uma mulher muito religiosa mesmo, assim, minha mãe tinha muita fé em muitas coisas, né? Minha mãe, ela era católica, né? E desde crianças, assim, eu e meu irmão, ela levava a gente pra missa, né? E ali começou a minha caminhada com Jesus, né? E, e assim, a minha mãe levava a gente sempre pra igreja, todos os domingos, né? Era 7 horas da manhã, o horário da missa. E assim, quando a gente é criança, a gente não tem tanto entendimento, mas a palavra diz, né? Ensina o teu filho o caminho que se deve andar, ou ensina a criança em que se deve andar, e quando ele for mais velho, ou quando ele crescer, não se desviará dele. Gente, a Bíblia é a boca de Deus na terra, tá? A minha mãe levava a gente quando era criança, a gente não tinha entendimento, sabe, daquilo que o padre ministrava, né? A gente não tinha entendimento dos louvores, a gente era criança, a gente ia mais para acompanhar a nossa mãe. Aí passa-se o tempo. Eu lembro que minha mãe escutava as orações através do rádio, né? Com um padre que ele é até muito famoso, né? E assim, ele fazia orações, e aí minha mãe falava assim, senta aqui, não sei o que e tal, vamos ouvir. E eu sentava lá, ouvia, ele falava assim, eu nunca me esqueço desse momento. Ele falava assim, feche os olhos, imagine que você está num lugar bem bonito, bem calmo, bem tranquilo,
Aí a rádio colocava, tipo, músicas de fundo, assim, sabe? De pássaros, águas passando como se fosse um rio, né? E ali a gente viajava. Ele falava assim, de repente, quando você tá caminhando e aí Jesus chega do teu lado e começa a caminhar contigo. E ali eu ia, sabe? Com olhos fechados, imaginando aquela cena, sem imaginar que Jesus já estava comigo. Chega a ser muito emocionante, meus irmãos. E assim, sabe? E ali eu fui crescendo com minha mãe, indo pra missa, ouvindo orações no rádio, né? Acompanhando ela. Então, a minha mãe foi a primeira mulher, a primeira pessoa que me apresentou Jesus, né? E aí passou-se o tempo, eu nunca me esqueço, uma tia minha, eu nunca tinha ido pra praia. Eu tinha 11 anos na época. Eu nunca tinha ido pra praia. Minha tia pegou e falou assim: "Não, então eu vou te levar. A gente vai viajar pra praia e eu vou te levar". E eu fui. Gente, essa foi a minha primeira experiência espiritual. Com 11 anos, eu não tinha entendimento de nada. Eu não entendia assim sobre nada do mundo espiritual, né? Eu só conhecia o lado bom, que era Jesus, né? Era santos, né? Que assim, até então na época, como eu era, por ser católica, minha mãe era católica, então santos eram coisas boas, né? Não discriminando assim, não querendo dizer que eles são ruins, mas eu tô dizendo assim, que na minha época, né, eu acreditava em imagens, eu acreditava em santos, né? Enfim, fui pra praia. E assim, quando a gente chegou lá na praia, tinha 2 quartos muito grandes, né? E era dividido, de um lado dormia só as mulheres, do outro dormia só os homens, né? E as crianças dormiam com as mulheres, né? E eu fui sozinha, fui sem meu pai, sem minha mãe, sem irmão, sem ninguém, só com a minha tia e o pessoal, né, da família. E assim, o meu tio, esposo da minha tia, também tinha levado uma família que tinha uma menina também, né? A menina na época tinha 10 anos. E aí colocaram a gente para dormir juntas, numa cama. Ela dormiu com a cabeça virada de um lado e eu dormi com a cabeça virada do outro, né? Foi assim que a gente dormiu. Quando foi na madrugada, eu despertei. Só que eu despertei assim do nada. E aí eu fui olhar, tipo assim, sabe? Sabe quando você acorda meio que desnorteado e fala assim, nossa, tipo, será que a fulana ainda tá aqui, né, e tal? E aí, gente, tudo escuro. O quarto totalmente escuro. Só que quando eu fui procurar a menina, eu vi uma grande barriga respirando. E eu olhei aquilo, eu não entendi. Eu falei assim, nossa, e a menina, gente, era bem magrinha, sabe? Bem mirradinha, tanto eu quanto ela. E aquela barrigona respirando. Eu falei, nossa, que estranho, mas fulana não tem esse corpo. E eu com apenas 11 anos, eu nunca tinha visto nada na minha vida. E aí eu peguei e fui tentar dormir, só que eu não conseguia pegar no sono, eu não conseguia dormir. Quando eu fui olhar de novo, eu falei, será que eu vi o que eu vi? Aí aquela barrigona respirando. E aí tudo bem. Aí fui tentar dormir de novo, e eu já tava ficando com medo. Aí eu falava assim, gente, ela não tem esse corpo. Que barriga que é essa? Quando eu fui tentar pegar nas pernas dela, pra tentar sentir ela, gente, eu senti um rosto. Eu senti olhos, eu senti o nariz e eu senti a boca. Nessa hora, pronto, eu gelei. Eu gelei, me encolhi, eu falei assim, criança, né? Eu falei assim, eu vou fingir que eu vou desmaiar pra ele ir embora, pra isso ir embora. Aí eu fazia assim, até na cama, sabe? Tentava fingir que eu desmaiava. Esperava um tempinho. Quando eu fui pôr a mão de novo, eu senti novamente olhos, o nariz e a boca. Ai, gente do céu. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é isso? E aí eu fiquei com medo, eu fiquei travada, eu não conseguia levantar daquela cama. E aí pela terceira, aí não teve, aliás, não teve nem terceira vez. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ter que acender a luz, porque tem um negócio do meu lado, tem um bicho do meu lado. Aí eu peguei, com todo o cuidado, porque tinha gente dormindo até no colchão no chão, tomando o máximo de cuidado, peguei, acendi a luz. Quando eu acendi a luz, tava a menina deitada. Tava a menina deitada.
E eu falei assim, nossa, que coisa estranha. E os pés dela estavam pro meu lado. Eram os pés dela. Aí tudo bem. Peguei, fui e deitei. Só que, gente, eu estava bem acordada. Quando eu deitei, eu falei assim, nossa, isso tá muito estranho. Só que eu não conseguia dormir mais. Eu tava assustada, eu tava com medo. Aí o que que eu fiz? Eu peguei e fui tentar palpar de novo, pra ver se eu sentia a mesma coisa. Só que quando eu fui sentir, eu senti braços cruzados assim, ó, bem na minha frente. E não tinha como ser as pernas dela, porque as pernas dela estavam de comprido, não tava de assim na minha frente. Pois eu senti os braços cruzados. Eu levantei de novo, tomei coragem, levantei, acendi a luz e a menina estava na mesma posição, com as pernas assim esticadas. E eu fiquei olhando assim, eu falei assim, meu Deus do céu. Gente, nessa noite eu não dormi. Eu não conseguia mais dormir. Fiquei com medo. Quando chegou no dia seguinte, eu levei uma baita de uma bronca, né? Ah, por que que você toda hora tava levantando? Por que que você tava acendendo a luz? Você tava acordando todo mundo? E eu não sei, eu vi uma coisa. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Isso é imaginação sua. Gente, nem tudo é imaginação de criança. Criança vê, criança sente, criança escuta. Quantas vezes a gente não, né? A gente não olha assim pra criança, a criança, olha, eu vi uma coisa aqui. Ah, isso aí não é nada, isso é coisa da sua imaginação. Muitas vezes não é. Passou-se o tempo. Essa foi a minha primeira experiência espiritual. Tudo bem, quando passa-se o tempo, eu tinha mais ou menos a faixa assim de uns 13 anos. E assim, eu sempre fui uma criança assim que eu gostava muito de conversar com gente adulta, sabe? Pessoas adultas, eu gostava de ouvir histórias da vida delas, né, e tudo mais. Enfim, e aí eu tinha uma vizinha, minha vizinha contando das experiências dela e tal, que ela tava saindo na época assim, com um rapaz casado, né? E aí ela contando, né, e tudo mais, e ficava com ele, como ele fazia para se encontrar com ela. E aí tudo bem. E ela me contando, de repente, é como se eu não visse mais ela, eu visse uma confusão. E eu falava assim: olha, fulana, eu vejo uma confusão. Aí ela falou assim: uma confusão. Eu falei: eu não sei te explicar. Mas eu vejo assim, que vai ser uma confusão, e tem ele no meio, entendeu? Só que a briga vai ser com você e com outra mulher, mas não é a esposa dele. Aí pronto, aí ela queria, como assim? Eu falei, porque ele não tem só você, ele tem outra pessoa. E essa outra pessoa vai chegar em você, vai tirar satisfação com você. Aí ela começou assim, não, peraí, como que é essa mulher? Ela é loira, morena, alta, baixa, magra, gordinha, como que ela é? Não sei, eu não vejo essa mulher, eu só vejo uma grande confusão e ela indo pra cima de você. Aí ela pegou e falou assim pra mim: olha, você vai ter que fazer o seguinte, pega uma vela de 7 dias, acende em cima da sua cabeça e pede pro seu anjo da guarda te dar mais visão, melhorar a sua visão. Só que ela falou isso pra mim, gente, ela não tava acreditando naquilo que eu tava falando. Eu era uma criança, 13 anos. Uma informação, sabe? Tipo, meia boca, vamos dizer assim. Aí tudo bem, e ela pegou e falou isso e eu fui fazer. Conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho que acender uma vela de 7 dias pro meu anjo da guarda. Aí tudo bem. Aí minha mãe pegou, me deu dinheiro, fui, comprei a vela, acendi e pedi pro meu anjo da guarda iluminar as minhas visões, né? Só que assim, gente, é como eu falei pra vocês, eu não quero discriminar religião nenhuma. Mas quem me deu aquele dom ali foi Deus. Foi Deus quem me deu, né? E Deus, ele já é a própria luz. Ele não precisa de luz, né? Deus, ele já é a luz em si. Mas enfim, peguei e fiz isso. Não aconteceu mais nada até então. Passou-se um tempo, eu não tinha mais visto essa minha vizinha.
Quando passou um bom tempo mesmo, ela me chamou. Ela, aí, vem aqui em casa. E eu pensei que era pra gente conversar, porque a gente sempre conversava quando ela tava em casa. Ela trabalhava muito, então toda vez quando ela tava em casa, eu gostava muito de conversar com ela. E aí ela pegou e falou assim: você lembra aquele dia que você falou pra mim assim, assim, assado? Eu falei: eu lembro. Ela falou assim: menina, foi a fulana de tal. Eu não sabia. Ele tava ficando comigo, com ela, e ainda tinha outras. O rapaz era um mulherengo, né? Aí ela pegou e falou pra mim. Ela falou assim: menina do céu, e ela veio tirar satisfação comigo como se fosse a esposa dele. E aí começou a me contar a história. E aí, quando foi ver, ela falou assim que todo mundo se aglomerou, porque a mulher gritava, fazendo barraco e tudo mais, todo mundo se aglomerou, querendo ver, né, o que estava acontecendo. E aí, tudo bem. Aí ela só veio, gente, para trazer a confirmação. E até então, eu não entendia. Aí, tudo bem. Passa-se o tempo. E aí, passou-se o tempo. Eu lembro que eu saí praticamente da igreja, né? Fiquei assim um tempo. Porque quando a gente é jovem, a gente é adolescente, a gente não se liga muito, sabe? Nessas coisas de Deus, né? Ai, ficar, sabe, preso em igreja. Muitos jovens, né? Não querem saber, sabe, desse compromisso com Deus. Então, fui viver minha vida, minha adolescência e tudo mais. Me desliguei da igreja. Só que virava e mexia, eu sempre sentia algo que eu precisava falar para a pessoa. Sabe, o negócio fica empurrando, fala isso pra ela, fala assim pra ela. Eu ficava, gente, mas é coisa da minha cabeça, como que eu vou falar tal coisa? Só que o negócio ficava me incomodando e quando eu falava, acontecia. E eu não tinha entendimento, né? Aí passou-se o tempo, aí eu lembro assim da época assim em que eu queria me achegar mais em Deus novamente. Eu tinha por torno assim, mais ou menos uns 19 anos. Eu falava assim, poxa, Deus, ele é um ser superior e tudo mais, mas eu não conheço Deus. Eu queria tanto aprender mais sobre Deus, o que que agrada, o que não agrada, sabe? Como que Deus faz, como que Deus age. Enfim, eu tinha mais ou menos em torno de uns 19 anos. E eu tinha amigas assim que elas estudavam a Bíblia. E eu comentei com essa minha amiga, eu falei assim, eu queria estudar também, né? Porque eu quero conhecer mais a Deus. Foi onde eu entrei em outra religião. E aí a gente pegou e eu comecei a estudar a Bíblia. Só que a religião falava assim, sobre falsas religiões, né? E assim, sabe? Porque Deus não revela, porque Deus não cura, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Eu falei, peraí, como assim? E aí ele deu um nó na minha mente. Eu falava assim, então quer dizer então que eu tô sendo usada pelo inimigo, pelo diabo? Aí eu começava, sabe, o Senhor me confirma, né? Me confirma porque eu não quero ser usada pelo diabo, né? Aí foi onde eu fui estudando a Bíblia para conhecer a Deus, né? E aí foi onde amigos meus, né, que eram de outra religião, né, que também incorporava, né, fazia trabalhos e tudo mais. Teve um dia assim que essa minha amiga, ela incorporou um espírito. E aí eu fui tentar tirar essa dúvida com o espírito, morrendo de medo. E eu falei assim, então, eu sinto de falar as coisas para as pessoas, né? E acaba dando certo. Só que assim, as minhas visões são meio que assim, incompletas, eu não tenho detalhes, eu não sei o que e tal. Aí esse espírito pegou e falou assim para mim: você tem dom, menina, só que você tem que se desenvolver. Eu falei, eu tenho que me desenvolver, mas como que eu faço isso? Aí ele pegou e falou assim: você vai ter que entrar na roda. Depois você pergunta. Eles falavam na época, né? Tipo, assim, eu vou falar filha, né? Depois você pergunta pra minha filha. E aí eu perguntei, ela pegou e me explicou como que era e tudo mais. Aí foi onde eu fui pra outra religião, né? Participar e tudo mais da roda e conhecer um pouco ali, né? Conhecer assim um básico, mas o suficiente.
E eu comecei a frequentar e tudo mais, aí os espíritos vinham, incorporavam e fazia, acontecia e tal. E eu sempre observando aquilo. Aí chegou o tempo que essa minha amiga, ela se separou do marido dela, né? E quando ela se separou, os espíritos vinham e começavam a falar assim: olha, ela tinha se separado por motivo até mesmo de adultério. Os espíritos vinham e falava assim: ele vai pagar com a vida, e eu vou encher ele de bicho, e vou fazer, e vou acontecer, e não sei o que e tal. E eu ficava olhando, gente, assustada com aquilo. Só que ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim falava assim: você acha que eu me agrado disso? Eu sou aquele que libera o perdão. Olha, era Deus falando comigo, gente, e eu não tinha um entendimento. Sou eu que libero o perdão. E disso eu não me agrado. Porque se ele se arrepender e me pedir perdão, eu o perdoo. E eu não estou jogando a justiça em cima dele. Tipo assim, sabe? Não está julgando ele. Não. Então, tipo assim, a justiça, gente, uma coisa que eu aprendi, a justiça pertence ao Senhor. Né? Muitas vezes a gente fica chateado, muitas vezes a gente quer, sabe? Ai, tem que pagar com a vida. Ai, tem... Não, gente. A justiça de Deus, ela é perfeita. E ela não nos impune dos nossos erros e pecados, tá? Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, né? Mas Deus, ele é um perdoador. Ah, Lene, mas, poxa, o cara foi lá e matou, o cara foi lá e fez a bagaceira. Se ele se arrepender verdadeiramente, ele pode até pagar por aquilo que ele fez. Mas e se Deus perdoa? Quem somos nós? Mas enfim, voltando para a história. Aí Deus pegou e começou a falar isso para mim. Quando Deus começou a falar para mim, você acha que eu me agrado disso? A minha, tipo assim, sabe quando você fica, quem tá falando? Gente, o espírito voltou para mim e falou assim: "O que que foi? Você tá com dó dele? Quer que eu te encho também de bicho?" E eu não. Ele é porque você tá duvidando de mim? Você tá com dó dele? Olha o que ele fez, e isso e aquilo. E aí começou a vir pra cima de mim, assim, sabe, com palavras. E aí eu fiquei com medo. Aí eu, tipo assim, sabe, aquela voz silenciou, né? E eu fiquei já meio que balançada. Tipo assim, sabe, poxa, Deus realmente, Deus ele é amor, né? E se Deus perdoar, Deus não tá nessa fúria, Deus não tá nessa ira toda. Mas ele fez, ele causou, então ele tem que pagar mesmo. Sabe? Ele fez isso, fez aquilo, tem que pagar com a vida. E aí veio aquela confusão na minha mente. E eu fiquei nessa religião, gente, por uns 2 anos. Nisso eu comecei a ter outras experiências espirituais. Às vezes eu tava olhando assim para uma pessoa, né? E eu via como se fosse, olha só, como o inimigo, ele engana. Ele engana. Eu via como se fosse assim a pessoa e uma sombra, só que branca, atrás da pessoa. Eu ficava olhando para a pessoa, olhava para o lado, olhava para a pessoa, olhava para o lado, e ali era um espírito atrás daquela pessoa. Até então eu não sabia, não tinha entendimento. E detalhe, quando eu comecei a entrar nessa religião, eu me afastei da outra, onde eu estava estudando e conhecendo mais a Deus. Porque aquele conhecimento que eu estava tendo não batia, sabe? Com que realmente, assim, né? Porque assim, gente, quando a gente tá, mesmo que seja assim, sabe, igreja católica, cada um tem os seus ensinamentos, né? Mas assim, sabe? Enfim, tinha dado como é que eu posso dizer? Torceu a minha mente de um lado, então eu fui para outra. Só que na outra, toda vez que eu comecei a ter experiências espirituais e tudo mais, e aí eu comecei a frequentar esse lugar, né? Aonde o povo diz, não, porque ele é tudo lindo, tudo maravilhoso, porque quem está de fora não sabe o que acontece no oculto, o que acontece lá dentro. Porque 90%, gente, das pessoas que ali frequentam, buscam, sabe, coisas erradas, vamos dizer assim, busca sim.
Você tá entendendo? Porque, gente, eu nunca vi uma igreja, você chegar numa igreja, seja num padre, seja num pastor, seja num bispo, seja num apóstolo, seja em quem for, e falar assim: olha, eu tô gostando de um cara, só que ele é casado. E eu quero esse cara pra mim. Aí o bispo, o pastor, o padre, você gosta dele, ele é casado, mas mesmo assim ele vai ser teu. Isso é certo? Isso não é certo, gente. Isso não é certo. E isso acontece. A gente sabe que acontece, né? Mas enfim, não estou aqui para discriminar religião nenhuma. Cada um faz o que quer. E com a consciência do que é certo e do que é errado. Eu falo isso porque quando eu estava lá dentro, eu via o que era pregado ali dentro. Você tá entendendo? Aí, tipo assim, eles fazem de um tudo para nos enganar, para nos iludir, entendeu? E para usar praticamente a sua inocência, a sua fé, enfim. Porque, gente, por que eu falo isso? Porque enquanto eu tava lá dentro, aconteceu muitas coisas assim, muitos fatos. Um exemplo, tinha um rapaz, né, que ele tinha um problema na perna, ele era deficiente de uma perna, né? Então era muito mais difícil naquela época dele arrumar um emprego. E aí veio um espírito, pegou e falou assim: "Olha, eu vou te abrir uma porta. Mas para me te abrir uma porta, você vai ter que me dar tal coisa todo mês". E não era coisas baratas. Não era. E aí esse rapaz que tinha um problema na perna, ele tinha que trabalhar em pé, muitas vezes em pé. Quando chegava no final da tarde, o cara tava como, gente? Cansado, sabe? Porque ele forçava praticamente uma perna só, entendeu? Quando o espírito vinha, o espírito falava assim, eu não sei se ele não tava cumprindo com o combinado, e aí o espírito falava assim: "Cadê o fulano de tal?" "Ah, hoje ele não veio." "Pois então, entre em contato com ele porque eu quero ele aqui." Entrava em contato e o menino pegava e falava assim: "Não dá pra mim ir e tal, porque eu trabalhei hoje o dia todo, eu tô com a minha perna doendo e não sei o que." Ele fala: "Ah, não vai vir? Então diga a ele que ele pode contar os dias, que a porta que eu abrir eu vou fechar." Na hora, veio de novo a voz: "Eu não peço nada em troca para abençoar os meus filhos." Gente, Deus, ele não exige nada de nós. Ele não exige. Vocês podem ver, sabe, que nem um exemplo, pessoas assim, sabe, que muitas vezes não tem nem crença, muitas vezes nem acreditam, muitas vezes assim, sabe, nem servem a Deus, sabe? Vão lá, procuram um emprego e tal, a porta se abre. Por quê? Pela misericórdia de Deus. Porque a palavra também fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, sabe, minha gente, eu ficava olhando assim, eu falava assim: "Poxa, quer dizer então que se ele me fizer algo, eu tenho que pagar. Porque se eu não pagar, ele vai e tira." Uma vez aconteceu o quê? Eu conheci um rapaz, né? Durante esse tempo, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia emprego, gente. Não conseguia de jeito nenhum. Eu não conseguia, sabe, uma pessoa assim boa para me namorar. Sabe o que quer fechar tudo? Fechou tudo ali para mim. Tudo. A minha vida e a minha dedicação era só ali naquele lugar. Aí, enfim. Aí, saindo e tal, porque eu era, né? Tipo assim, a gente ia pra balada. Aí saí com uma amiga minha, então eu conheci um rapaz, né? Gente, o rapaz praticamente sem vícios, não bebia, não fumava, trabalhador, entendeu? Bonito, né? Quando a gente ficou, o rapaz ficava que nem um bobo. E eu ficava olhando assim, eu falava: "Gente, isso não é normal." Ele: "Ai, como você é linda, não sei o que e tal. Nossa, você é muito linda, você é doce, você é isso." Me jogando lá pra cima. E aí ele pegava e ficava: "Vai, porque eu vou conversar com a sua mãe, a gente vai namorar, eu quero namorar com você. Nossa, eu tô todo encantado por você." E eu: "Vamos com calma, né? A gente tá se conhecendo e tal." E aí, enfim, isso, gente, foi praticamente no primeiro dia. Trocamos telefone, né? Quando passa-se o tempo,
O rapaz do nada sumiu. Eu falei, ué, o que aconteceu? Me jogou lá em cima, agora praticamente sumiu. E ele tinha falado pra mim onde ele trabalhava. E eu fui até o trabalho dele. Eu falei assim, não, alguma coisa ele tem que me falar, alguma explicação, porque eu não sei se eu tô namorando, se eu não tô, se eu tô com ele, se eu não tô. Então eu preciso de uma resposta. Fui atrás dele. E aí, conversa vai, conversa vem, falei um monte pra ele na época, sabe? Eu acho que eu tinha ainda uns 19 anos, 20 anos por aí. Falei um monte pra ele, ele falou assim: pode falar que eu mereço, eu mereço. Eu falei: meu, mas eu quero uma resposta sua. O que que aconteceu? Ele falou assim: nem eu sei te explicar. Eu não sei te explicar o que aconteceu comigo. Você é uma pessoa maravilhosa, mas eu não sei te explicar o que acontece comigo, que eu não consigo ficar com você. Nisso, sabe quando você, tipo assim, não era paixão nem nada, gente, mas sabe quando a sua mente assim trava? A minha mente travou. Eu falei: ué, então tudo bem. Aí a gente tá indo embora e tal. Aí minha amiga pegou e falou assim: por que que você não faz uma oferenda, né, pro espírito específico? E aí esse espírito específico vai trazer ele. Eu falei: não, dessa forma eu não quero ninguém. Eu não quero dessa forma. Se ele não quer ficar por livre e espontânea vontade, então ele vai seguir o caminho dele. E aí tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu comentei isso com a minha mãe. Aí minha mãe pegou e falou assim: Lene, abre o teu olho, porque quem dá, tira. Aí eu fiquei pensando, aí tudo bem, passa-se o tempo, meus irmãos, fiquei um bom tempo lá, assim, sabe, me serviu como experiência, entendeu? Eu lembro que assim, que nem os meus amigos mais novos que tinham chegado junto comigo, começaram a incorporar. Gente, eu não incorporava, mas nem por reza, vamos dizer assim, sabe? Os líderes religiosos me pegava assim pela cabeça, ficava me girando e tentando, sabe? Não vinha nada no meu corpo. Eu ficava tonta de ficar girando, mas eu não sentia nada. E o povo me questionava: Lene, você não sentiu nenhum arrepio? Você não sentiu nada assim? Não, eu não sentia. E aí tudo bem, mas ali eu não sabia que era Deus que estava me blindando, porque eu já tinha o meu chamado. Passa-se o tempo, fiquei nessa religião, conhecendo, vivendo, e Deus sempre falando comigo. Eu não trabalho não, eu não ajo dessa forma, né? Deus falava para mim assim: eu não faço assim, eu não faço assado, e não sei o que e tal. E aí eu peguei, teve um dia que eu falei assim: quer saber de uma coisa, Deus? Eu não quero mais isso para mim. Só que para você entrar, meus irmãos, eles te recebem de braços abertos, mas para você sair é um preço alto que você tem que pagar. Quem já saiu de lá de dentro e se converteu, né, sabe do que eu tô falando. Eu lembro que eu teve um dia que eu falei assim: quer saber, Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. E detalhe, eu tinha uma vizinha que antes, acho que no momento assim que ela estava se convertendo, ela escutava louvores, gente, alto. Ela morava quase assim de frente para minha casa. E ela escutava louvores muito alto, tipo assim, sabe, dava para os vizinhos todos ouvirem. Eu ficava escutando aqueles louvores e aquele negócio já começou a mexer comigo, dentro de mim. E aí eu peguei e falei assim: só que eu não quero mais ir para lá. Só que aquilo que eu falei pra vocês, existe um preço que eles cobram. Quando o rapaz veio aqui me chamar aqui na janela da minha casa, ele falou assim: olha, fulano de tal tá te chamando. Eu falei assim: fala que eu não vou. O menino ia, o menino voltava. Ele mandou você ir, mas fala que eu não vou. Não dá pra mim ir. Ele ia, e aí tudo bem. Eu ficava, sabe? Quando ele ia embora, eu ficava: meu Deus, por favor, eu não quero mais isso pra mim. Meu Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda a sair dessa. E aí tudo bem. Aí passava, sabe? Alguns dias o menino vinha de novo.
olha, fulano de tal mandou você ir lá. Aí eu não quero ir. Aí tudo bem, ele falou assim, mas ele disse que hoje é pra você ir, que ele quer falar com você. E eu falava assim, não, mas fala pra ele que eu tô ocupada. Não dá pra mim ir agora, não. Eu até mentia, Jesus me perdoa, sabe? Mas eles eram insistentes. Aí teve um dia que o menino foi. Aí o menino voltou e pegou e falou assim: olha, ele disse que se você não for, você vai pagar um preço muito alto, porque ele vai vir te cobrar pessoalmente. Ai, gente, aí eu fiquei com medo. Eu falei assim: pois fala pra fulano de tal que eu estou indo pra igreja e eu não quero mais. E eu não tava indo pra igreja, gente, ainda, né? Gente, nesse dia que esse menino foi, saiu da minha casa, eu fui pro meu quarto, aliás, pro quarto do meu irmão, dobrei meu joelho e comecei a aclamar a Deus. Deus, por favor, não deixe ele tocar em mim, não deixe ele tocar na minha família. Eu clamei porque eu sabia do que eles eram capazes. Eu sabia. Eu tinha visto muita coisa ali, porque acontece. Você tá entendendo? Se a pessoa, gente, for fraca espiritualmente, se a pessoa não tiver Deus na vida dela, a pessoa cai sim. O inimigo, ele tem poder para tocar sim. Você tá entendendo? Só que ali eu já tinha falado para Deus que eu queria ir para a igreja, eu queria voltar para a igreja, sabe? Aí tudo bem. Aí passou-se um tempo, aí eu falei assim, pronto. Eu não tinha conhecimento. Eu falei, pronto. Ai, a minha vida. E a minha vida, a gente, não tava nada boa. Eu não conseguia um emprego. Era uma amarração, era uma briga dentro da minha casa que vocês não têm noção. Eu vivia praticamente um inferno de brigas, sabe, dentro da minha casa. Era uma vida de miséria. Olha, eu não conseguia, gente, conhecer assim ninguém. Ninguém. Sabe? A minha vida se amarrou totalmente nesse tempo. Ainda quando eu estava servindo eles, tá? Quando eu ainda estava na outra religião. Então, tipo assim, sabe? E eu cansei. Eu falei assim, meu Deus, eu quero uma mudança de vida. Eu não quero mais isso pra mim, sabe? Eu não quero mais servir coisas erradas. Eu não quero fazer mais o mal pra ninguém. Eu não quero participar desse mal. E querendo ou não, gente, teve um dia, um momento assim, enquanto eu tava lá, que eu ficava assim, perante, gente, olha, não, assim, sabe, não vou nem jurar, porque jurar também é pecado, é errado. Mas assim, sabe, Deus, né, ele sabe do que eu estou falando, que eu não estou mentindo. Você começa a caminhar, você vai vendo tanta coisa que, querendo ou não, alimenta a sua mente. Você já não tem mais o discernimento do que é certo e do que é errado. Se a pessoa não vai com a sua cara, se a pessoa olhar feio pra você, você vai lá e faz o mal. Era assim. Eu vivi isso e é assim até hoje. Todos ali avisa. O mal que você faz, ele volta. O bem que você faz, ele volta, lógico. Mas quem ali acredita totalmente, 100% na lei da colheita? Ali cega espiritualmente, de uma tal forma que você faz as coisas praticamente inconsciente. Você não tá vendo mais, sabe? Você não pensa mais em consequência, você simplesmente quer fazer. Você quer participar, sabe? E eu era assim, sabe? Eu me dediquei totalmente ali. Totalmente. Mas quando chegou o momento, né? O meu momento com Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais participar. Senhor, se isso aqui não te agrada, se isso aqui tá errado, eu não quero mais fazer parte disso. E aí foi onde eu consegui sair. Através do louvor que minha vizinha escutava. Sabe? Aí, tipo assim, de tanto ela escutava, aí eu aprendi a letra e começava a cantar e começava a clamar a Deus, né? E ali foi onde o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida. Aí o que que acontece? Passa-se o tempo, eu estava com outras pessoas, já, né? Caminhando já com outras pessoas e tudo mais. E eu conheci uma senhora, que ela era da igreja evangélica, né? E aí a gente foi na casa dela.
Estava eu e mais 2 vizinhas minhas, né? A gente foi na casa dessa senhora. E aí a gente tá lá e tá conversando, ppp, tititi. Aí chega o filho dela. O filho dela também, convertido, né? O filho dela começou a conversar com uma vizinha minha sobre Jesus. Ah, gente, nesse dia, Jesus me pegou com um laço de amor que vocês não têm ideia. A forma que ele falava de Jesus. Olha, gente, eu me apaixonei novamente por Jesus. Eu me apaixonei, eu precisava escutar aquilo. E ele falando com a minha vizinha, olha, Jesus tem um amor pela tua vida, quanto você é importante para Jesus, Jesus quer mudar a tua história, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua família. E ele falando isso para minha vizinha, Jesus começou a falar assim, eis que eu falo contigo também, porque o amor que eu tenho por você, os cuidados que eu tenho com você, você é muito preciosa para mim. Ai, gente, ali eu me rendi. Ali eu me rendi. E aí ele pegou e falou assim, não perca mais tempo, procure uma igreja, vai para a igreja, vai, se aproxime de Deus. Deus, ele tem o melhor para nossa vida. E Deus, ele caminha conosco nos momentos de aflição. Deus vem ali, nos segura no colo. Eu falava, é isso que eu quero. Alguém que me carregue com amor. Alguém que não vai me cobrar nada. Porque se eu pedisse uma porta de emprego, eu tinha que dar uma oferenda, e muitas vezes cara, porque não recebem qualquer coisa. É coisas luxuosas. Eu falava, Deus, eu não tenho condição, não tenho emprego. Eles não me abrem uma porta de emprego. Olha como eu pensava antigamente. Eles não me abrem uma porta de emprego para mim poder comprar coisas luxuosas. Como que eu vou fazer? Então, enfim, e esse rapaz falando com a minha vizinha e tal, meus irmãos, aí ali começou. Eu falei, amanhã, Deus, eu estarei novamente na igreja. E tinha aberto uma igreja próximo da minha casa. E toda vez que eu passava nessa igreja, parecia um imã, algo me atraía para ela. Aí eu olhava, gente, tinha uma placa, né? Com os dias e horários de culto. Aí eu ficava olhando assim, eu falava assim, nossa, tal dia o culto é tal hora, eu vou vir tal dia da semana e tal hora eu vou estar aqui. Passava o dia, passava a hora, eu nem lembrava. Mas depois que esse rapaz conversou com a minha vizinha, eu fiz um propósito com Deus, amanhã estarei na igreja. Quando eu fui para a igreja, aí minto, aí eu fiz o propósito com Deus, isso não foi numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu estava na igreja, só que ali começou uma provação. Porque assim, eu tinha um antigo marido, né, meu ex-marido, ele tinha um problema na justiça, né, e ele praticamente ele não tinha cumprido com a justiça, né. Aí o que que acontece? Ele pegou, no dia que eu fui para a igreja, gente, ele foi trabalhar. Aconteceu um problema no trabalho dele, que ele precisou ir para a delegacia, né, para prestar depoimento, só que ali ele não ia voltar mais. 8 horas da manhã. E eu tinha falado para Jesus que eu ia para a igreja naquele mesmo dia. Quando foi 7h30 da noite, eu estava no culto. Gente, mas eu só chorava. Aí eu falava, Deus, Senhor, me perdoe. Porque tá doendo. Tá doendo, e eu só chorava. Gente, mas olha como são as coisas de Deus. Começou a tocar os louvores que eu nunca tinha escutado na minha vida. Tocava a primeira parte, eu escutava. Na segunda parte, eu já tava cantando junto. Louvando, sabe? Chorava e chorava. E eu lavei a minha alma ali com o Senhor. E ali começou a minha caminhada com o Senhor, né? E comecei minha caminhada com Jesus. O meu ex-marido acabou sendo preso, né? Fiquei na caminhada com ele. E só que assim, sabe, gente, Deus, ele não invade o coração de ninguém. Como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele bate,
Ele pede permissão para entrar na nossa vida. Ele não obriga ninguém, né? Mas, assim, sabe, quando Jesus bateu novamente na minha porta, que é como eu falei para vocês, eu comecei de criança, né? Minha mãe me levava para a igreja. Eu podia não ter entendimento naquele momento, né? Mas ali já tinha começado a minha caminhada com Jesus. Gente, na minha imaginação, para mim era na minha imaginação, quando minha mãe ficava de frente pro rádio, ouvindo orações, e aquele padre falava, sabe, fecha os olhos, faz assim, faz assado, e eu ia. Gente, era algo tão real, que parecia que o meu corpo se transportava para aquele lugar lindo. E eu sentia a presença de Jesus. As lágrimas desciam, porque era tão forte. Quando eu escutei aquele rapaz falando de Jesus para uma vizinha minha, eu senti a presença de Jesus ali. E foi algo tão forte que vocês não têm ideia. Quando eu saí da outra religião, que falou que eu ia pagar um alto preço, que eu corri para o quarto, dobrei meu joelho, eu falei, Deus, não deixa eles me tocarem. Por favor, eu quero ir para a igreja. Eu quero voltar a te servir. Não permita, gente. Não aconteceu nada comigo. Mas se vocês pegarem testemunhos de pessoas que saíram dessa religião, vocês vão ver o quão, assim, sabe, o sacrifício que foi para sair. Mas ali, sabe, Deus não permitiu que me tocassem, que me fizessem mal, nada, nem comigo, nem com a minha família. Aí, gente, ali, a partir dali, lógico, né, porque o inimigo, ele fica furioso quando a gente se converte, né? O inimigo não quer perder almas. Ele não quer, da mesma forma que Jesus não quer. Da mesma forma que Jesus quer te levar para o reino dos céus, o inimigo também faz de um tudo para levar a gente para o outro lado. E aí começou a minha caminhada com Jesus, né? Passa-se o tempo e tal. E ali eu fui aprendendo sobre Deus, sabe? Fui aprendendo o que agradava, o que desagradava. Eu falava, meu Deus, eu faço isso daqui que te desagrada, então que o Senhor me ajude a me libertar, sabe? Que o Senhor me ajude a não fazer mais, a não pecar mais, a não errar mais. E ali começou, sabe? E Jesus foi me libertando aqui, foi me moldando ali. É fácil, gente? Não é. Não é, porque você está acostumado a fazer aquilo ali, mas de repente você descobre, né, que aquilo ali desagrada a Deus. Deus não vai assim, sabe, te forçar nada, porque temos o livre-arbítrio. Mas eu falava assim para Deus, Senhor, mas eu quero te servir realmente em espírito e em verdade. Eu quero caminhar contigo e não caminhar assim, sabe, carregando nada pesado, nada sujo, vamos dizer assim, né? E aí comecei a minha caminhada com Jesus. E assim, sabe, gente, eu ainda estou no processo, né? Mas muitas bênçãos, muitas maravilhas aconteceram na minha vida, né? E para esse testemunho até mesmo não ficar muito grande, eu estou resumindo algumas coisas, experiências espirituais que eu tive. Aí teve uma vez que, assim, eu estou no meu quarto agora, né? Meu quarto agora tá praticamente reformado e tudo mais. Mas antes disso tudo, eu lembro que as paredes estavam praticamente assim descascando, né? A parede branca e ela tava com buracos enormes, né? Não enormes assim, mas desse tamanho assim, né? Na parede que descascou, buracos assim acinzentados. Só que era um pequeno, não era tão grande, era mais ou menos assim, desse tamanho assim. Teve um dia, aí antes disso tudo, né? Como eu falei pra vocês, eu via coisas, eu via espíritos, né? De pessoas assim que tinham morrido e tudo mais. Gente, é tudo enganação. Eu sei que muitos assim não vão concordar comigo, entendeu? Mas eu estou dizendo da minha experiência particular, tá? Particular. Porque é como eu falei, Jesus me libertou, Jesus ele arrancou a venda dos meus olhos, tá? E chegou o tempo que minha mãe faleceu. Depois que minha mãe faleceu, eu via coisas dentro da minha casa, sabe? Teve um dia que eu estava sonhando com a minha mãe já falecida
E eu acordei e eu fui olhar assim pra... Tipo assim, sabe? Eu não lembro nem por quê. Eu levantei a cabeça, eu vi um lenço branco voando e o lenço sumiu. Pra mim era o quê? Era sinal da minha mãe ali, sabe? Antes de eu começar a ir pra igreja. Só que naquele tempo que eu estudei a Bíblia e tudo mais, ali a menina que era minha instrutora, ela falava assim, Lene, quem morreu não volta. E eu ficava olhando assim, eu falava, gente, então quem que a gente vê, né? Se tipo assim, um exemplo, vai, meu pai é falecido. Se eu vejo a imagem dele ali, quem é ele? Se não for meu pai. Minha mãe tinha falecido, eu via esse lenço branco. E eu falava assim, se não for um sinal da minha mãe, que realmente eu sonhei e era ela ali, então quem era? Era onde eu ficava com essas dúvidas na minha mente, né? Aí tudo bem. Aí teve um dia que eu acordei de madrugada, eu olhei para a parede com os buracos, né? Só que eu não vi buraco. Eu vi um homem muito alto, muito alto. Um homem de chapéu, e como se fosse de um casaco, né? E eu fiquei olhando, gente, eu estava bem acordada, porque eu ficava olhando assim, eu falava assim, ué, quem é esse homem? Mas o que tá projetando essa sombra? Não tinha nada projetando aquela sombra. Daquele homem com chapéu alto, mais ou menos uns 2 metros de altura, ele começou a diminuir. A sombra começou a diminuir e se tornou numa menina. Uma menina com cabelo solto, comprido, vestido. Era a sombra de uma menina de vestido e o cabelo comprido. Eu fiquei olhando aquilo ali. Dessa menina começou a diminuir. Se tornou num cachorro, sentado. E eu observando tudo aquilo, gente, na madrugada. E aí se tornou num cachorro sentado. Aí o cachorro levantou, foi andando e sumiu. E eu fiquei sem entender aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi onde Deus falou para mim: o diabo tem o poder de se transformar no que ele quiser, de adquirir a forma que ele quiser. O diabo ele tem esse poder. Quando eu ainda estava meio que assim, né, se convertendo, tinha dúvidas e tudo mais. E aí depois dessa visão, eu peguei e falei assim para Deus, eu falei assim, Senhor, eu já vi muita coisa. Eu tenho sonhado com a minha mãe, eu tenho visto, né, tipo vultos, eu tenho visto sombras brancas, né, que representam pessoas. Então, Pai, se realmente for a força do inimigo agindo, tentando me enganar, que eu não veja mais. Eu não quero mais ver isso. Se isso não provém do Senhor. Gente, depois dessa oração, nunca mais. Nunca mais eu vi uma sombra branca. Nunca mais. E depois desse discernimento, né? Eu respeito todas as religiões. Quem crê, crê, sabe? Quem quiser acreditar, acredite, né? Eu estou contando o meu testemunho, a minha história de vida. Não estou aqui para falar mal de religião nenhuma. Eu estou falando aquilo que eu vivi, o que eu vi e aquilo que eu aprendi, né? Hoje eu posso dizer para vocês, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro intermédio, não tem outro caminho. Jesus é o único que nos levará para o reino dos céus. E a palavra, gente, a Bíblia, ela é um manual de instruções para a nossa vida. Sobre a Bíblia, a gente fala sobre tudo. Muitas vezes a gente quer receber da Bíblia só aquilo, sabe, que nos agrada, entendeu? Só aquilo que nos convém. Ai, Deus, mas isso daqui eu não concordo, então não vou fazer. Então isso aqui não serve para mim ou eu não acredito nisso. Tá errado, gente. A palavra é a boca de Deus.
Ali, sabe? Ali é a boca de Deus falando com você, falando comigo, falando com o nosso próximo. Amém? Eu estou aqui, gente, para falar sobre Jesus. Não é para falar sobre igreja, nem religião A, nem B, nem C. Eu estou aqui contando o meu testemunho. Eu espero de coração que esse testemunho venha te fortalecer. Eu espero que este testemunho venha arrancar, se você permitir também. Porque tem pessoas, gente, que tá na religião X. Ah, mas eu gosto aqui, eu me identifiquei aqui. Fica à vontade, fica ao seu critério, né? Mas o Senhor, ele está aqui para nos convencer e nos converter. Eu fiz a minha escolha. Eu passei, foi por muitas religiões. Muitas, conheci muitas religiões. E nenhuma me levou até Jesus, a não ser a que eu estou agora. Que não é nem religião que eu falo, sabe? Deus usou pessoas através de um louvor, através de uma oração numa rádio, sabe? E Deus, ele usou pessoas, não foi religiões. Eu quis conhecer Deus, né? Meio que me perdi ali, mas Jesus fez o quê? Peraí, minha filha. Aqui, ó, é esse o caminho. E eu sigo, gente. Eu não sigo o que pregam por aí. Eu sigo aquilo que está na palavra. Porque se eu for numa igreja, sabe, e ali conter heresias, conter coisas que vão de desacordo com a Bíblia, ali já para mim não é. Pode ser a igreja que for. Se não seguir como, sabe, como Jesus nos deixou, né? Porque ele nos deixou o manual de instruções dele, você me desculpe, para mim ele já não serve. Tem muitas pessoas que estão distorcendo palavra, sabe? Estão enganando, entendeu? Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado, gente. Antes de falar de Deus, antes de pregar qualquer coisa, a gente tem que orar, tem que pedir discernimento, tem que pedir para o Espírito Santo estar nos guiando, porque não é de qualquer forma que devemos falar de Deus. Deus, ele não é nosso vizinho, não. Deus não é qualquer pessoa, não. Deus, ele é soberano e muitas pessoas estão se esquecendo disso. Muitas pessoas estão deixando de pregar sobre isso. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Muitas pessoas acreditando ou não acreditando, Deus, ele é soberano. Nós devemos ter temor a Deus. Temor é respeito pelo Senhor. Aqueles meus irmãos que estão entregando a vida para que Cristo se entregue em espírito e em verdade. Permita Deus trabalhar na tua vida. Permita. Eu não estou dizendo aqui que a tua vida vai ficar perfeita, porque não vai. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. No momento ali que vocês estiverem na luta, sabe, nas aflições, Jesus caminhará com vocês. Jesus vai dar o discernimento, Jesus vai dar a estratégia. A minha vida, a minha casa, era uma casa, gente, que parecia, sabe, era só briga, 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 briga. E hoje, graças a Deus, a pessoa com quem eu mais brigava, hoje eu tenho um amor por ela. Porque Jesus transformou o ódio em amor. Hoje a gente se dá bem, graças ao meu bom Deus. Essa pessoa me ajuda tanto. Eu tenho um amor. Nossa, ela me ajuda com os meus filhos, como se fossem filhos dela. Então, gente, Jesus vai colocando tudo num lugar. Mas para isso a gente tem que confiar em todos os momentos. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente alimenta mais o nosso espírito do que a nossa carne, gente, é algo assim surreal. É surreal. Você pode não estar vendo o chão, mas quando Jesus te chama, você vai e coloca o pé. Senhor, eu não estou nem vendo para onde eu estou indo, mas se o Senhor está me chamando, eu estou indo. E assim vai. É algo, gente, maravilhoso. Esse foi o testemunho da minha vida. Eu espero que esse testemunho venha falar tremendamente com você. É um testemunho longo, né? Isso que eu resumi. Tem muitas coisas ainda que Jesus fez na minha vida que eu vou deixar para contar outro dia, né? Mas eu espero que esse testemunho venha te fortalecer, venha te ajudar.
Amém, meus irmãos? E que Deus abençoe tremendamente a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se você puder compartilhar esse testemunho, para que esse testemunho chegue no maior número de pessoas que precisam, sabe, de ter um fortalecimento, de ter um discernimento, de encontrar um caminho para seguir, que o caminho é Jesus, não é religião. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, compartilhando ou não, mas que você permita que Deus venha te usar para falar dele. Se torne, como é que eu posso dizer, um instrumento nas mãos de Deus, se torne uma testemunha de Deus. Permita que Deus venha trabalhar e agir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja boca de Deus também na terra, mas use o nome de Deus com sabedoria. Amém? Que Deus abençoe tremendamente.